aspectos práticos no inventário extrajudicial. Na live de hoje eu conversei com a minha aluna e advogada Natália Rossi sobre questões polêmicas nos inventários extrajudiciais. Tem muita coisa boa nesse material aqui. Antes de você assistir essa live, dá um like aí, ajuda a gente para que ela possa circular no YouTube. E se você ainda não está inscrito no meu canal, te inscreve, que tem muito conteúdo extrajudicial para você. Bora estudar? Bom, então hoje nós vamos trabalhar aspectos práticos do inventário. O inventário é uma das portas de entradas do extrajudicial. A gente percebe direitinho que quando o advogado resolve se lançar ao extrajudicial, uma alta probabilidade é ele pegar um inventário. Porque ao ciclo natural da vida, as pessoas acabam tendo algum familiar que faleceu e sempre tem alguma coisinha ou mais ou menos complexa. Eu vi que você trouxe aqui, você selecionou as perguntas da comunidade e do plantão, né? Eu vi aqui promessa de compra e venda. Eu vou fazer uma leitura rápida da pergunta e tu me ajuda com a resposta aí. Então, o Claudemir da Silva perguntou: bom dia, colegas. Vendedor faleceu. Quando do inventário judicial, uma das hipóteses de pedir a escritura é requerendo um alvará para a outorga da escritura definitiva. O que fazer no caso do inventário extrajudicial? Este procedimento de regularização não é possível ou o tabelião que elaborou o inventário pode tratar desse assunto de uma forma semelhante ao alvará? Aí ele bota aqui: faleceu o promitente vendedor. Inventaria o bem quando não quitado? Isso aqui já é uma outra pergunta, né? Eu acho que são 3 questões, né? Então vamos primeiro para a do alvará, né? Pode o tabelião dar alvará? Então, já vou puxar a mentalidade mesmo do judicial, né? Nós achamos que nunca dá para fazer ali no extrajudicial, ou se dá, é uma coisa muito burocrática, muito difícil, mas vamos lá. Nesse caso, nós temos que distinguir quando falece o promitente comprador ou o promitente vendedor. Nós temos um contrato de promessa de compra e venda, e isso é muito comum. Inclusive, eu estou com um caso desses também, em que tem a promessa de compra e venda e faleceu, tá? Mas faleceu o promitente comprador. Então, mas depois eu vou falar do promitente comprador. Vamos primeiro falar do promitente vendedor, que é o caso ali da aluna, que ela perguntou. O alvará judicial é lá no judiciário. O que dá para fazer no extrajudicial? O promitente vendedor, quando ele falece, nós temos um contrato de promessa de compra e venda, ele ainda está na titularidade do bem. A promessa de compra e venda, ela não transferiu ainda a propriedade do bem para o promitente comprador. Então, o que vai para inventário? Se não estiver quitada ainda. Então, vamos supor que eu esteja pagando ainda, o professor Salomão, ele é o promitente vendedor, eu esteja pagando ainda para ele, eu esteja na 10ª parcela, tem 20 parcelas, e ele faleceu. Então, o que vai ser levado ao inventário? O próprio bem, porque ele está na titularidade do bem e eu ainda não quitei esse contrato. Então, ainda não houve essa transferência, em tese, para mim. Então, esse bem imóvel vai para o inventário dele. Agora, vamos supor que eu já tenho um contrato de promessa de compra e venda quitado. Então, nesse caso, o que é possível fazer? Não vai ao inventário a promessa, o bem imóvel do promitente vendedor. Por quê? Porque eu já quitei. Apesar de eu ainda não ter feito a transferência, quando quitado, presume-se que esse bem já está certo para ficar comigo. Então, no caso, eu não vou levar a inventário do promitente vendedor esse imóvel. Só que aqui, o que eu posso exigir? Escritura pública. Que a partir do momento em que eu tenho uma promessa de compra e venda quitada, eu já posso exigir a escritura pública. E quem que pode? Porque ele faleceu. Quem que vai assinar essa escritura pública? O inventariante. Então, é possível que o inventariante, representando esse falecido, ele assine essa escritura pública para transferir efetivamente o bem para mim. E nesse caso, é importante lembrar também que tem uma resolução, até a 452, né, do CNJ, que ela autoriza que eu faça a escritura pública de nomeação autônoma, de nomeação de inventariante. Então, vamos supor que esse promitente vendedor ele tem tantos bens, ele falou assim, até eu juntar tudo para fazer inventário, né? Ela está me cobrando, eu tenho que transferir esse imóvel.
Então, eu faço uma escritura pública autônoma, os herdeiros vão lá, eles vão nomear o inventariante, e esse inventariante, então, representando o falecido, vai fazer essa escritura para já me transferir esse imóvel. Aí vamos supor que ele se recusa. Ah, não, não vou transferir, os herdeiros se recusam. Não, que história é essa de promessa de compra e venda? Não vou transferir. Eu tenho ainda a possibilidade de fazer a adjudicação compulsória extrajudicial ou judicial, mas extrajudicial facilita, né? Então, Então, nesse caso, o segredo está na quitação, né? a quitação, exatamente. Porque eu já tive casos que a pessoa chegou no balcão e disse, eu tenho a promessa de compra e venda, faleceu o promitente vendedor, mas ele não está quitado. Mas eu pensei em quitar os herdeiros agora, e aí eu faço a escritura, e não é o correto, porque o correto é ela já estar quitada antes da morte, né? Exatamente, exatamente. E estando quitado, então eu tenho uma promessa de compra e venda quitada, eu posso me valer da adjudicação compulsória. Ai, mas o promitente vendedor faleceu. Como é que eu vou fazer? Quem que eu vou citar? Né? Quem que eu vou notificar? E aí a adjudicação compulsória permite que você notifique os herdeiros, né? Desde que sejam identificáveis, enfim. Então é possível que você se valha dessa adjudicação compulsória caso o inventariante, representando o falecido, não queira transferir já por escritura pública, né? Isso no caso de uma promessa de compra e venda quitada. Agora vamos para o caso que eu tenho aqui. Quem faleceu foi o promitente comprador. E aí, perceba, eu tenho uma promessa de compra e venda, a titularidade do bem ainda não está com ele, e ele veio, então, a falecer. E agora, né? Como que os herdeiros vão ter direito a esse bem? O que vai acontecer? Então, é possível que os herdeiros do promitente comprador, eles levem ao inventário os direitos, né? Os direitos aquisitivos dessa promessa de compra e venda. Então, não vai levar o imóvel ainda, porque ainda está na titularidade do promitente vendedor, mas vai levar os direitos aquisitivos. E como eu vou valorar esses direitos aquisitivos? Bom, pelo valor que o falecido já pagou desse contrato, né? Então, é esse que vai ser o valor desses direitos aquisitivos. Quer dizer, o pai estava pagando e faleceu. Então, os filhos vão inventariar o que o pai já pagou, que são os direitos aquisitivos. Lembrando sempre que essa promessa pode ou não estar registrada. Pode acontecer os dois casos, né? Exatamente. Tanto para a adjudicação compulsória também, não precisa que essa promessa esteja registrada, né? Para a gente fazer todos esses institutos. E, inclusive, eu já até recebi uma pergunta uma vez. Ah, mas se só o herdeiro quiser assumir isso? Só ele quer continuar pagando essa promessa de compra e venda e depois ficar com o imóvel. É possível que no inventário esses direitos aquisitivos fiquem para um só, né, na partilha. Então, eles podem ajustar ali, amoldar cada bem, cada direito ao quinhão de cada herdeiro, né? E se for partilha desigual, a gente vai ter a tributação. Se não, se for tudo igualitária, tranquilo. Não é necessário que seja partilhado os direitos aquisitivos, que todos fiquem com uma parte desses direitos aquisitivos, né? Sabe que eu já vi umas broncas assim terríveis que faleceu o pai que tinha um imóvel e ele tinha prometido vender para alguém, mas não falou para os filhos. E os filhos moravam noutra cidade, pediram para um advogado fazer inventário, aquele advogado que colheu tudo, né? Tranquilo, cara cauteloso, mas não foi lá ver se tinha alguém no imóvel, não. Inventariou. E tinha uma promessa circulando, né? Olha que droga, né? Então, ele inventaria, mas tem a promessa, porque ela não tinha publicidade, estava na gaveta, né? Aí depois, claro, fizeram um acerto, né? Mas olha a mão de obra toda, né? Então, às vezes, não se sabe dos contratos que o pai faz, né? Eu até falo tudo para os meus filhos, né? O pai tá assim, tá só fazendo isso, para eles saberem, né? Vai que eu não tô aí amanhã. Não, é muito comum, porque ninguém quase registra a promessa de compra e venda, ninguém, né, a importância do registro. Então é muito comum só descobrir depois. Aí chega alguém, não, mas eu comprei. Aí vão lá inventariar o bem, não, mas eu comprei esse bem. Aí vai, né, toda a discussão. E aí, às vezes, é muito difícil resolver até no extra, né? Se não é amigável, vai ter que ir para o judiciário. Não tem como. Bom, então Mas promessa de compra e venda é
é o que a gente deve ter esse cuidado. Inventaria ou não o bem, ou os direitos aquisitivos, ou faz escritura diretamente quando está quitada. A quitação é algo importantíssimo para o tabelião poder ter essa tranquilidade. O interessante, Mas às vezes... Oi? rapidinho, é quando não tem reconhecimento de firma, né? Então aparece o cidadão com o compromisso de compra e venda. Ah, mas eu comprei. Mas a gente não sabe, os herdeiros, mas eu não estou sabendo dessa compra. Meu pai nunca falou, aí não tem reconhecimento de firma, né? Porque não é costume também. Aí fica essa situação. Aí vira briga, não tem jeito. Isso que eu falo que o reconhecimento de firma é barato nesses contratos, porque evita um litígio maior depois. O pessoal acha que é caro, diz, olha, é mais seguro, porque depois morre o vendedor. Ah, mas eu posso provar. Não, provar tudo bem, só que provar é lá no fórum, no juiz. Não é no cartório que tu vai provar. Então, se tu tem uma promessa de compra e venda, só assinar, não pegou reconhecimento de firma, morreu o promitente vendedor, tu vai ter muito mais dificuldade no extrajudicial. Agora, eu não tenho o elemento que é a fé pública do tabelião que diz que a assinatura era dele. Aí eu preciso realmente produzir prova. E onde é que se produz prova? No judiciário. Então, às vezes, reconhecer firma de uma promessa de compra e venda, que parece caro, nem sei quanto custa, sabe? Sei lá, R$ 15, R$ 12, depende do estado, 9, 20. Isso pode ser muito mais barato do que depois o incômodo. Ah, mas o cara não vai morrer. Isso não pertence a nós. Né? Isso não pertence a nós. Não saber se o cara vai morrer ou não. Exatamente. E a mesma situação também, e que tem muito, eu acho que esse é o que tem mais, assim, é a alienação fiduciária, né? Então, o falecido, ele estava ali com um imóvel financiado e estava em alienação fiduciária. E agora ele estava pagando e agora ele faleceu. Isso também é muito comum, porque hoje muitas pessoas financiam, né? E dão a garantia que o banco exige é a alienação fiduciária. Não tem mais quase hipoteca, não existe mais, né? Então, aí o imóvel está lá em nome do banco, em garantia, em alienação fiduciária, e faleceu o devedor, no caso, que é o promitente comprador. E agora? Os herdeiros vão levar a inventário, porque o bem não está na titularidade do falecido. Né? Quando você dá em garantia de alienação fiduciária, esse bem é transferido ao banco. Em caráter resolúvel? Sim, mas é transferido ao banco. Então, eu não posso levar no inventário desse falecido o imóvel. Então, o que eu vou levar? Né? Isso é tem muita dúvida nesse sentido. Tá, mas e agora? Eu não vou, então, os herdeiros não têm direito sobre esse imóvel? E aqui nós temos que tomar cuidado, porque a grande maioria dos contratos com o banco, a pessoa ela vai pagando as parcelas e junto o seguro, né, em caso de falecimento, que é o chamado seguro prestamista. Então, quando há o falecimento daquele devedor, daquele promitente comprador, acontece a quitação, né? Então, ocorre a quitação e aí esse bem está livre, então, para ser inventariado aos herdeiros. Né? Agora, quando nós não temos esse seguro, o que vai ser levado ao inventário? Não é o imóvel, são os direitos aquisitivos, assim como na promessa de compra e venda, porque eu estou pagando ali as parcelas. E aí faleceu, eu vou levar ao inventário os direitos aquisitivos. E aqui é um pouquinho diferente a questão de valor desses direitos aquisitivos, né? Porque nesse caso, o que eu tenho é interessante porque teve uma consulta na Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo para fingir TCMD, né? Qual que é a base de cálculo do TCMD? Nesse caso que eu levo os direitos aquisitivos de um imóvel que está em alienação fiduciária. E aí a consulta da Cefaz explica exatamente o valor que deve ser levado. E qual que é esse valor? Ele falou assim, olha, você vai pegar o valor venal do imóvel e vai subtrair aquilo que falta ainda para você quitar aquele contrato. Então, você vai pegar o valor do imóvel e o valor que falta para você quitar aquele contrato. Vai subtrair. O resultado dessa subtração é o valor desses direitos aquisitivos, que vai ser tanto lá identificado no inventário, quanto para fins de base de cálculo do ITCMD, né? Interessante essa consulta, né?
muito interessante, que é diferente da hipoteca da promessa. Muito boa essa consulta, muito legal. Essa consulta, até tu me mandou ela aqui, né? Eu acho. Não, do Conselho da Magistratura tu mandou uma, né? Não, Depois me manda ela, se tu tiver essa consulta, que eu tá. vou colocar na comunidade secreta para os alunos. Sim, E ela é aí ótima. eles podem ter acesso, né? Que é muito importante ter isso aí. Mas então, deixa eu tentar então explicar também. Achei muito legal essa diferença da hipoteca e da alienação, que muita gente tem dificuldade, né? Sim. Porque, ó, batemos 400 pessoas na live, tá? Então, o pessoal que está acordando agora, das 7 horas, bom dia. O pessoal que está abrindo os olhos, né? Está pegando o celular, dá aquele cutucão no marido na cama agora, bom dia para você também, né? Está subindo. Bom, a alienação fiduciária é muito diferente da hipoteca, e sabe que na faculdade isso passa batido, então é bom a gente fazer aqui uma linha. A hipoteca é um instituto histórico, onde eu sou proprietário do bem e eu deixo ele com uma garantia para o banco, mas o bem é meu. Ele está só em garantia, um direito real, né? Essa garantia, ela gruda no imóvel. Agora, a execução da hipoteca sempre foi um pouquinho difícil. Sempre não, com a evolução do tempo. E surgiu o Instituto em 97 da alienação fiduciária, com a Lei 9514. O que é alienação fiduciária? Agora eu quero pegar um dinheiro, também quero dar o imóvel em garantia. Mas então eu entrego o imóvel para o banco passa a ser o proprietário dele. E eu vou pagando as parcelas, se assemelhando muito à ideia da promessa de compra e venda. Eu vou pagando as parcelas. É certo que quando eu pagar, o imóvel vem para mim. Agora, se eu morri, eu estou pagando as parcelas, é o que a prof. Natália falou. Nós vamos inventariar de novo os direitos aquisitivos, mas a forma de cálculo é um pouquinho diferente. Exatamente. Por isso que é importante realmente saber. Eu vou mandar a consulta depois, leiam, porque ela é muito assim explicativa. Então, é muito didática, então vale a pena. Muito bom, muito bem. Tu sabe que eu já vi escritura inventariando bem, né? Logo que, como eu peguei a lei, porque eu tomei posse em 97, então em 97 logo teve a lei, todo mundo ficou naquela discussão da norma e coisa. E aí, as primeiras escrituras que eu peguei vinha de vários lugares do estado, né? Elas vinham inventariando bem com alienação fiduciária, como se fosse hipoteca, né? A gente demorava um pouquinho para entender o que estava acontecendo. Agora, hoje não, hoje está consolidado, todo mundo já tem a noção de que inventaria os direitos aquisitivos, né? Sensacional. Eu vi que tu... Ah, não, tá, que alienação fiduciária. Alienação fiduciária, acho que é isso. Não tem nenhuma outra dúvida do pessoal sobre isso? É isso, é isso. Eu acho importante também, ontem eu estava conversando com um advogado, pessoal, nós advogados, nós temos que ler e acompanhar a realização de uma escritura pública. Muitas vezes o advogado vai lá e só assina no cartório e aí deixa para o tabelião fazer, né? Mas tem que ter esse acompanhamento, porque muitas vezes passa coisas muito erradas, né? Eu estava até conversando com a Bia esses dias, uma escritura pública que constava no inventário um imóvel que sequer o falecido era titular, né? Então, o advogado tem que ler, tem que fazer esse acompanhamento, é muito importante. Ótimo. Deixa eu botar aqui, pessoal que não segue ainda a Natália, clica aqui no meu nome aqui em cima, vai aparecer o nome dela, segue ela, porque ela abre caixinhas de perguntas, né? Então, é uma grande oportunidade de você mandar a sua dúvida para ela. Então, clica aqui, vai aparecer o nome dela e você vai ver que ela responde muita coisa nas caixinhas, é muito conteúdo jurídico que esta jovem advogada gera no Brasil. Alguém perguntou ali, mas se tiver a quitação, daí não inventaria. Achei legal esse ponto que tu falou também. O seguro prestamista é uma coisa opcional, né? Eu já vi gente que não faz, sabe? Então, a gente paga a prestação do imóvel e paga um seguro junto. Caso eu venha a falecer, o seguro quita. Agora, quando existe um casal que compra, o banco faz uma análise da renda do casal e a parcela ela é dividida internamente no banco por essa proporção. Havendo o falecimento de um do casal, o seguro prestamista quita essa parte. Isso aí eu sei que depois dá uma polêmica enorme se tu for falar lá de divórcio, quanto que era de cada uma. Não, né? Não se aplica o regime de bens aqui. Depois do divórcio. É isso aí. Tá? Então, aqui o que acontece? O seguro prestamista não quita tudo. Por exemplo, a minha renda é 80% da minha família e da minha esposa é 20%. Eu venho a falecer com seguro prestamista, é quitado 80% do imóvel. Os outros 20% ficam
para ela ali parados, né? Depende da prestação dela, então. Tá? Mas não havendo seguro, a gente tem que inventariar os direitos aquisitivos. Maravilha, prof. Eu estou adorando essa live, esse tema. O pessoal está elogiando muito aí, muito, muito mesmo, né? Tem uma outra pergunta aqui que é sobre renúncia de herança, então, né? E indisponibilidade de bens. Vale lembrar que muita gente se perde com indisponibilidade, né? Sabe que eu tenho um amigo meu, advogado já matreiro de anos, que ontem me mandou uma pergunta no meu WhatsApp, e ele disse assim: Salomão, um cliente meu quer doar um imóvel, mas está com disponibilidade. Não consegue nem fazer a escritura de doação, né? Calma, não é bem assim, né? Então, aqui a pergunta é a seguinte: ó, tem um inventário para fazer, em que os herdeiros, que são 5, pretendem vender o único imóvel da herança. Ocorre que um dos herdeiros está com uma indisponibilidade, ou seja, não pode dispor de seus bens. A dívida deste herdeiro é impagável. Se aceitar a herança, não poderá transferir sua parte para o futuro comprador. Também não pode renunciar, pois, segundo o tabelião, caracteriza fraude. Como fazer, pois os herdeiros querem vender o bem? Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou trazer essa questão de São Paulo, tá? Mas altera muito em cada estado. São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura, ele já decidiu que, tendo ou não indisponibilidade, é possível renunciar à herança. Tá? O que o Conselho fala? Quando você renuncia, quando o herdeiro ele renuncia à herança, esse bem sequer integrou a esfera patrimonial desse herdeiro. Porque quando o herdeiro renuncia, retroage a data da abertura da sucessão. Então, é como se ele nunca fosse herdeiro. Então, esse bem nunca existiu, nunca entrou no patrimônio dele. Então, como é que esse bem ele foi atingido pela indisponibilidade se ele sequer entrou no patrimônio desse herdeiro? Então, é isso que o Conselho traz. E ainda o Conselho traz assim, e o Código Civil permite que os credores, eles aceitem em 30 dias a herança em lugar desse herdeiro renunciante. Né? Então, os credores podem ir lá e aceitar essa herança no lugar dele. No extrajudicial, isso é um pouco mais... na prática, um pouco mais complicado. Então, os herdeiros eles teriam que buscar uma ação judicial para alegação de fraude, porque não cabe aqui, no extrajudicial, por exemplo, o tabelião ou o registrador analisar a fraude. Né? A fraude ela tem que ser analisada no âmbito judicial. Então, aqui o tabelião, por exemplo, eu sei que tem estados que não fazem, tá? Eles não fazem havendo a indisponibilidade. Mas aqui no estado de São Paulo tem essa decisão que permite sim. Então, se esse herdeiro ele puder renunciar a essa herança, mesmo tendo a indisponibilidade, que é o caso do Luciano, a parte dele, a cota dele vai acrescer aos demais da mesma classe. E aí, o que fala o Luciano? Que os herdeiros eles já querem vender esse imóvel da herança. E como que é feito isso? Então, vamos lá. No estado de São Paulo, ele pode renunciar mesmo tendo indisponibilidade. Vamos supor que ele renuncie e isso não altere nada na questão da dívida dele, porque os credores consigam ser pagos por outra forma. Eu sei que aqui o Luciano falou, a dívida é impagável. Então, é um pouquinho mais complicado. Só que ele poderia, o tabelião, lavrar essa escritura? Pode. Pode lavar mesmo tendo indisponibilidade. O registrador pode registrar? A indisponibilidade, ela impede o registro da escritura. Renúncia no estado de São Paulo, pode renunciar. Ele vai conseguir tranquilamente, até mesmo registrar esse inventário com a renúncia, tá? Mas aí, no caso, renunciando, essa parte dele vai acrescer aos demais. O que os demais herdeiros eles podem já fazer no inventário? Eles podem ceder os seus direitos hereditários para esse terceiro, que vai, então, receber esse imóvel no lugar dos herdeiros, né, como o cessionário. E aí a gente já entra na seção de direitos hereditários, né? Mas aqui em São Paulo, sim, Luciano. E aí ele até não sabia dessa questão de São Paulo, e não sei se o caso dele era de São Paulo, mas aqui pode. Eu sei que tem estados que não pode, tem até expresso, né? Que a indisponibilidade, ela impede mesmo a renúncia do herdeiro. Isso foi uma decisão do Conselho Superior da Magistratura, né?
tu tem essa decisão, né? Depois eu vou botar lá na comunidade secreta para os alunos, porque aí eles podem ter acesso também a esse material. Eu li essa decisão, estou lembrando agora dela, muito interessante, né? Tu sabe que até foi a Prof. Letícia, que deve estar dormindo essa hora, claro, ela que me perguntou um dia, né? Ah, pode tal coisa? Eu disse, não pode. Ela disse, não, então toma essa decisão. É. Não, porque você é contra, né? A indisponibilidade do herdeiro renunciar, né? Isso, exato, porque no meu sentido dá uma cara de fraude, assim, né? Mas quem sou eu para analisar fraude, né? Não, exato. E, por exemplo, às vezes ele tem outros bens, ele não pode renunciar ali àquela herança, que vai receber outros bens também, e ele tem outras formas de, né, pagar esse credor. Então, imagina no inventário se alega fraude. E aí foi feito o inventário, renunciou, acresceu os demais, os outros cederam os direitos hereditários, e aí se no judiciário alega fraude, né? Aí complica. Exato. Então, já estou anotando aqui 2 documentos que eu vou botar na comunidade depois. O negócio da Secretaria da Fazenda e esse da renúncia. Depois eu peço para a Fer colocar lá, né? Com 415 pessoas na live. Está muito boa a live. Não esqueçam de seguir a Prof. Natália aqui e mandar depois a sua dúvida na caixinha para ela, que ela é uma das colaboradoras do meu time do Registro de Imóveis Complicado. Aproveitar, vou saudar o teu esposo que está na live, Dr. Denis. Um abraço para ele que está nos assistindo aí. Ó, Muito bem. Oi? Acordou cedo para me assistir. Esse é o dever do marido, acordar cedo para assistir a esposa, né? Faz parte do casamento, isso é muito importante. Bom, direito de acrescer. Apareceu uma pergunta sobre o direito de acrescer aqui para você. Olá, colegas. A Tatiana Estela colocou na comunidade secreta. Fiz um inventário onde o falecido não tinha imóveis em seu nome, apenas ações de uma empresa, as quais foram inventariadas. Agora que o inventário terminou, a viúva me informou que ela recebeu um imóvel em doação durante o casamento e que é pela comunhão universal de bens. Dessa forma, o falecido teria direito à metade do bem, que deveria ter entrado no inventário, correto? Assim, a viúva teria 25% da metade dele, os outros 25% ficariam para 2 filhos em comum do casal. Devo fazer sobrepartilha ou apenas averbar o falecimento dele na matrícula? Os filhos desejam doar a parte deles para a mãe. Pode fazer escritura de doação sem inventário? Olha que boa essa. Ela fez o inventário e não sabia que tinha um imóvel doado com comunhão universal de bens. E aí? E aqui é interessante porque essa questão ela foi jogada na comunidade secreta e o pessoal começou a falar de direito de acrescer. Eu falei, olha, vamos lá, vamos retomar tudo, né? E eu vou trazer até na live essa questão, porque veja, eles fizeram um inventário e esqueceu desse falecido e depois apareceu esse bem que, inclusive, a viúva, ela falou assim, não, mas eu tinha um bem que eu recebi em doação, ela, donatária, e eu era casada na comunhão universal. E esse bem não foi levado no inventário agora do falecido, né? Do meu ex-marido falecido. E agora, né? Então, veja, e aí o pessoal começou a falar de direito de acrescer. Mas olha o que ela falou, que ela recebeu um imóvel em doação. Não houve aqui uma doação conjuntiva. Não eram os dois que eram donatários, era só ela. Ela, casada em comunhão universal, que recebeu esse imóvel em doação. Então, nesse caso, não tem que se falar em direito de acrescer implícito, né? Porque o código, ele traz que há o direito de acrescer quando eu tenho a doação conjuntiva. Então, eu tenho marido e mulher como donatários. Lá na escritura de doação vai estar eu dou para fulano e fulano casados. Então, aí sim eu tenho que falar no direito de acrescer, né? Mas nesse caso, eu dou para fulana, casada com. Então, não tenho fulana e fulano. Então, nesse caso, não tem direito de acrescer. Esse imóvel vai ter que ser sim, objeto de sobrepartilha, né? E aí, o que ela traz ao final, que a viúva teria direito a 25% da metade dele, os herdeiros 25%. Não é bem assim. Quando nós temos uma comunhão universal de bens, pessoal, a
partir do momento em que você é casado na comunhão universal, todo aquele patrimônio, ambos são proprietários daquilo tudo, daquela massa patrimonial mesmo, né? Daquela comunhão de bens. Então, eles são donos do todo. Então, a partir do momento que um deles falece, o que vai ter que ser levado para inventário é todo o imóvel. Não é a metade dele. Eu já não posso separar a metade dele e levar para inventário. Eu tenho que inventariar todo o bem. E é lá no inventário que eu vou reconhecer a meação da viúva, né, do cônjuge, e a parte dos herdeiros. Então, na verdade, em relação a esse bem que vai ter que ser objeto de sobrepartilha, a viúva meira, ela tem 50%, e os outros 50% que vão ser, então, divididos ali entre os demais herdeiros, vão ser partilhados entre os demais herdeiros. Não é que eu vou pegar os 50% dele e dividir entre a viúva meira os 50% dele e o restante para os herdeiros. Isso está errado, né? Então, essa é uma bem interessante. Porque, veja, não tendo direito de acrescer, o bem tem que ser inventariado, né? Se, por exemplo, a doação tenha sido feita para o marido e para a mulher, ambos como donatários, aí eu não vou ter que levar esse bem a inventário. Aí sim vai operar o direito de acrescer e eu vou fazer uma mera averbação lá no registro de imóveis, falando que aquele bem vai ficar com o outro, né? Com o sobrevivente, o cônjuge sobrevivente. Né? E veja, tendo direito de acrescer, não tem que pagar imposto. Aqui no estado de São Paulo não tem. Não incide imposto sobre esse direito de acrescer. Amém, amém. 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 É muito interessante. Sabe que essa é uma confusão muito comum por causa da comunhão universal, né? E há muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui dar aula na pós do SERS, até quando eu fui dar aula, foi 2018, eu acho. Aí eu fui gravar essa aula e eu fiquei com essa dúvida também, né? Então, isso já faz 5 anos, eu estou perdoado, tá? Tô perdoado. Eu fiquei com essa dúvida também na época, assim, mas se é na comunhão universal, o bem comunicou, vai ter direito de acrescer. E aí eu fui procurar na net e achei uma pequena divergência sobre isso e cheguei a gravar. Mas eu fiquei na dúvida, eu mandei para um amigo meu olhar a aula, ele disse, não. Olha a decisão do STJ, que até o relator, acho que era o doutor saudoso Sanseverino, já falecido, esse ano, né? E aí eu olhei realmente, né? Havia decisão dizendo que na comunhão universal, claro que o bem comunica, mas a gente tem que olhar como começou a doação. A doação foi para os dois ou foi para um? Porque se foi para os dois, tem direito de acrescer, mas se foi para um, ele apenas comunica. Então, muito interessante essa questão. E tu sabe que tem muitos advogados que não entendem de direito de acrescer, e a gente aqui no curso ensina, e eu já peguei inventário feito do bem e tinha direito de acrescer, não precisava ter feito. Exatamente. Aí recolhe imposto, paga, sendo que era desnecessário, né? E uma situação interessante, até para fins de planejamento sucessório, né? O Nelson Rosenberg, que ele comenta isso. Por exemplo, o pai, ele doou para o filho e para a esposa aquele imóvel, ambos donatários. Só que esse filho dele tem filhos de um casamento anterior, que não é filho dessa atual esposa dele. E aí ele doou para os dois. O que vai acontecer nesse caso? Esse imóvel, quando vier a falecer o filho, vai acrescer a esposa. E depois, se a esposa vier a falecer, vai para os filhos dela, mas os filhos dele, que são netos desse doador, no caso, não vão receber nada, porque tem o direito de... E aí, eu li esse exemplo no livro dele, é incrível. É muito bom, porque daí, se é um advogado atento, o que ele pode fazer? Se não tem cláusula de inalienabilidade, vamos supor que é uma doação, ele já doa a parte dele para os filhos em vida e reserva o usufruto para ele, né? Para fins de planejamento realmente sucessório. Se, por exemplo, ele quer proteger esses filhos, ele quer que esses filhos fiquem também com o direito sobre o imóvel. Então, você tem que sempre... E muitas vezes o direito de acrescer, ele não vem expresso na matrícula. Tá lá, fulano e fulano. Então, você tem que saber, opa, aqui tem direito de acrescer. Então, estamos fazendo um planejamento sucessório dessa pessoa.
ó, já vamos pensar talvez numa doação com reserva de usufruto da sua parte, porque daí não tem problema, acaba o direito de acrescer, né? Imagina então o caso, né? O meu pai doa. Eu sou casado, eu sou divorciado com 2 filhos. Divorciado com 2 filhos. E botar 3, para não dizer que eu esqueci de um. Botar 3, tá? Aí eu agora caso com uma mulher que tem 2 filhos também. Tá? Então, os meus, os teus e os nossos. Né? Então, tá. Então, casamos, temos 5 filhos. Meu pai doa um imóvel para mim, que sou filho dele, mas também doa para minha esposa. Doação conjuntiva. Esse é o exemplo da Natália. Então, eu tenho os meus filhos e tenho os dela. Pai doa. Eu recebi a doação, minha esposa também, tá? Doação conjuntiva. Veja, é o meu pai, né? Agora, eu venho a falecer, o imóvel acresce a ela. E os meus filhos ficam sem herança, que acresceu a ela. E quando ela falecer, a herança será dos filhos dela. E o bem era do meu pai. Esse exemplo do Nelson que você falou é excelente para quebrar e ferver a cabeça. Né? Eu vi o pessoal aí falando, tô fervendo a cabeça aqui. Realmente, é complexo. E muito, é o que eu falei, não vem expresso na matrícula. Então, você tem que ir lá e falar, nossa, aqui teve uma doação para ambos os cônjuges. Cônjuges. Detalhe, cônjuges. E que teve? Teve uma pergunta também lá na plataforma e teve também um caso que foi analisado até aqui pelo Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, que foi exatamente isso, né? Pela corregedoria, na verdade. Se opera o direito de acrescer entre os conviventes em união estável. Então, nesse caso, olha, foi feita a doação para os conviventes e lá nessa doação eles declararam, olha, a gente está em união estável, nós estamos em união estável. Então, eles declararam, nós estamos em união estável para que operasse o direito de acrescer. Certos de que daria certo o direito de acrescer, não teria que levar o bem a inventário. Pois bem, a Corregedoria de São Paulo falou assim, não, não, não. Nós não podemos fazer essa interpretação extensiva. Né? Aqui no âmbito extrajudicial, no âmbito administrativo, como é uma norma restritiva, né? Uma norma restritiva, eu não posso interpretar extensivamente. Vocês vão ter que levar lá para o judiciário e discutir se há ou não esse direito de acrescer. Mas aqui eu não posso, porque a lei é expressa. Ela fala, ó, para os cônjuges. Apesar de nós termos agora essa equiparação da união estável com o casamento, com a declaração de personalidade, não adianta. Não adianta, porque Não assim, é. não é e outra. Eu vejo que eles se limitam muito ao que foi declarado inconstitucional, que é o artigo 1790. O resto, o STF não falou nada. Então, aqui nós não podemos interpretar extensivamente, entendeu? E aí ele falou assim, não, então não tem direito de acrescer aqui. Se vocês quiserem, vocês vão ter que ir lá no judiciário, o juiz vai ter que analisar e eu vou ter que ter uma decisão judicial para então... Veja, mais uma vez está demonstrado que casamento e união estável não são a mesma coisa. Se o pai doou para o filho e para a nora, e eles são casados, tem direito de acrescer. Se eles estão em união estável, não tem direito de acrescer. Esse entendimento já está bem consolidado pelo que eu vi. Ou seja, casamento é segurança, né? E eu fiz uma live uma vez com uma aluna, ela disse assim, se você não quer casar, corra os riscos de não casar. Interessante a frase dela, gostei dela, interessante, né? Uma visão. Realmente, há um risco? Claro que há. Há risco, daqui a pouco, dos filhos de um dos cônjuges não te reconhecer, há o risco de não ter direito de acrescer, há uma série de riscos mesmo, né? Mas é uma opção de vida, uma decisão. Exatamente. E muitas vezes, a maioria das vezes, a união estável não é formalizada, né? E aí, por exemplo, um deles falece. E aí, para você reconhecer essa união estável no inventário, você vai precisar ali dos outros herdeiros se manifestando, né? Ó, ela era mesmo convivente do meu pai. Porque, senão... Nossa, eu já tive cada caso assim que tu não imagina. Sabe que uma vez registrando um óbito e veio uma mulher registrar o óbito de um senhor. E daí ela declarou o óbito dele, tinha todos os documentos, né? E aí eu perguntei, quem que a senhora
Era. E ela disse, eu era a companheira dele. Tá, tudo bem, né? E aí, isso era de manhã. À tarde chegaram os filhos dele. E aí eles dizem assim, já foi encaminhado o óbito do pai, né? Eles moravam em outra cidade. Eu disse, sim, já foi. Quem que encaminhou? Eu disse, a companheira dele. Quem? Eu disse, a companheira. Daí eles foram, posso ver quem é? Daí eles olharam assim o documento. Não, essa aqui não é a companheira do pai, não. Essa é a cuidadora dele. Nossa. Nunca foi companheira dele. E aí começa um debate. Será que ela era contratada como cuidadora, então, e estava se aproveitando? Ou será que na intimidade dos dois eles já tinham um companheirismo? Olha que debate. E os filhos não queriam reconhecer por causa da herança, claro. Nossa. E aí começa a ferver o balcão do cartório. Para quem disse que cartório é só carimbar, né? Começa a ferver o balcão. Fica assim, e agora? O que eu faço? Continua esse óbito ou para esse óbito, né? Exatamente. É muito comum, muito comum. É E muito louco. vamos voltar ali para a questão, né? E o que que ela trouxe, então? Não tem o direito de acrescer, lembra da Tatiana? Não tem o direito de acrescer, porque eles são casados na comunhão universal. Vou levar na sobrepartilha esse imóvel. E aí ela fala ao final. E os filhos, eles querem doar a parte deles para a mãe. Então, eu posso fazer essa doação antes de inventário? Então, nesse caso, vou fazer a sobrepartilha desse bem. E aí, o que que os herdeiros eles podem fazer ali? Cessão de direitos hereditários nessa sobrepartilha, né? A renúncia, ela acaba sendo um pouco delicada, porque veja, como eles aceitaram o inventário, renunciar na sobrepartilha poderia gerar ali uma questão de aquela impossibilidade que traz o Código Civil de renúncia parcial, né? Então, não posso renunciar de forma parcial. Apesar, que interessante também, foi agora, uma decisão aqui do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo também. São Paulo, sim, tem decisão todo dia, né? E eles, o que eles trouxeram? Que os herdeiros, eles renunciaram no inventário, tá? E aí apareceu um bem. Apareceu um bem, na verdade, eles renunciaram em arrolamento judicial, lá, inventário judicial. E aí apareceu um bem e eles tiveram que, então, fazer a sobrepartilha. E aí, o que eles alegaram? Olha, a gente não precisa assinar, porque nós renunciamos. E aí, o registrador falou, né? Olha, você tem que comparecer, sim, e tem que fazer a renúncia ou aceitação dessa sobrepartilha. Porque aquela renúncia lá, ela vale quando você conhece os bens. Então, eu estou renunciando àqueles bens que eu conheço. Agora que apareceu esse que não conheço, então você tem que se manifestar novamente. Não adianta você falar, ó, renunciei, então não vou nem assinar, bola para frente. Não adianta, você vai ter que se manifestar novamente, fazer essa sobrepartilha. E talvez ali, se você queira, você vai renunciar ali na sobrepartilha, né? Muito bom, muito bem. Natália, não vai dar para ver todas as questões, eu acho, né? A gente não vai conseguir vencer pelo. Vai ter que fazer outra live, vai ter que fazer outra live. Mas eu quero pedir para você que ainda não segue a Prof. Natália, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue ela, que é muito conteúdo jurídico que esta jovem advogada nos dá na rede. E mande depois a sua pergunta para ela quando ela abrir caixinha, mas segue a Prof. Natália, que com certeza vai aprimorar muito o seu conhecimento. Eu sei que a gente tem mais questões, mas nosso tempo está se esgotando. A gente vai ter que fazer outra live para dar sequência. Eu, pelo que eu vi, o pessoal adorou ali, ó, outra live com certeza. O pessoal colocando excelente, ao colega registrador. Obrigado, Natália, pela presença. Hoje foi a estreia da Natália em Café. Ela já participava do plantão Faixa Preta, sempre em lançamentos digitais. E hoje ela veio ao café e eu estou muito feliz, muito orgulhoso. O convite já estava há um tempo, né? Assim como há o convite também para gravar as primeiras aulas do curso, né? Isso é uma coisa que a gente ainda vai conversar mais. Mas obrigado. Deixa uma mensagem para essas pessoas que estão conosco. Tem 440 pessoas ao vivo aqui. Deixa uma mensagem para elas sobre a advocacia, estudar, inventário e convida para o teu perfil. Bom, gente, eu queria agradecer primeiramente. É um prazer estar aqui do outro lado, né? Eu que acompanho desde o comecinho e eu já entrei logo no primeiro curso, eu já estava lá. E agora estar aqui do outro lado, lógico que eu já participei dos plantões e dos plantões eu acabei fazendo muitas amizades, né? E inclusive as pessoas interagem comigo lá no Instagram. Então, eu peguei trechos dos plantões e coloquei, até porque eu vejo que as pessoas realmente, elas
tem dúvidas, né, dessas questões, e ali a gente traz um conteúdo bem aprofundado. Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar comigo no Instagram. A gente vai desde o início, né, para realmente trazer toda a base desse tema, que também está lá no curso. É perfeito. O que eu aconselho vocês, todos os advogados, vão e fazem esse curso, tá? Porque é uma base que você cria. E outra coisa, ter conteúdo nunca é demais. Nunca é demais, porque sempre vai aparecer um caso mais complexo, mais profundo. E se você tem a base e você começa a conseguir aprofundar um pouco os temas, você consegue envolver ou achar uma solução para aquele caso. Então, há sempre uma esperança na advocacia, na advocacia imobiliária, principalmente, no extrajudicial. Temos que tentar trazer as coisas para o extrajudicial, né? Nós vemos que o judiciário está mesmo abarrotado de coisas, então vamos tentar sempre, quando vier um caso, analisar, será que dá para fazer pelo extra? Então vamos levantar todos os custos, né, disso. Quanto que vai ser os custos do judicial? E aí apresentar para o cliente. Eu vejo que muitos clientes preferem, ah não, olha, vamos fazer no extra mesmo que eu gaste um pouquinho mais, talvez, né? Então, que eu acho difícil, mas assim, os clientes preferem fazer no extrajudicial. Então, se você tem um conhecimento do extrajudicial, com certeza você já está à frente de muitas pessoas. Porque o extrajudicial, ele não é passado em faculdade alguma. Eu tenho certeza. Dessa forma profunda, então o curso, ele vai te dar a base para você atuar nessa área. Então, eu queria agradecer muito, professor. Foi uma experiência, assim, gratificante para mim, de verdade, estar aqui nessa live hoje. Espero que todos tenham gostado. E, por favor, podem conversar comigo no Instagram. Eu vou começar a postar, vou abrir caixinha de perguntas. Eu posto sempre um casinho lá, um comentário de um caso que eu recebi, o plantão de dúvidas, né? Pego os trechinhos e posto lá. E tendo dúvidas, conversem comigo. Muito bom. Estou... Natália é minha aluna desde 2021, no primeiro curso, né? Sim. Eu fico muito feliz com esses alunos feras que eu tenho. Parabéns, hein? Parabéns. Então tá, vamos trabalhar então mais um pouco agora. Obrigado, Natália, pela presença. Obrigado a vocês. Amanhã tem live de novo. Semana que vem a Natália volta. Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.